Boa noite, galera, tudo bem? Como eu falei há pouco, vai ser uma overdose esse mês comigo, porque semana passada, domingo, eu já estive aqui falando, fui convidado e agora na celebração jovem também. Sentiram o tema, né? Qual que é o tema? Namorandinho. Namorandinho. Um dos temas mais difíceis de falar, e eu arrisco a dizer que dentre aqueles que seguem a Cristo, que são os chamados discípulos de Jesus, como é difícil falar desse tema sobre namoro, namorandinho, esse tipo de tema, sabe? É muito difícil. E eu arrisco dizer que muitas vezes nós não temos as respostas precisas como deve ser um namoro, como ele deve se comportar. É um tema bem polêmico. E eu senti que eu deveria falar um pouco sobre isso. E vamos ver o que vai saber. Vamos ver o que vai sair. Vamos orar rapidinho só para Deus nos abençoar nessa hora. Vamos lá. Pai de amor, Deus querido, obrigado porque Tu estás aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelas músicas cantadas que falam do Teu grande amor. E amor que a gente pode expressar um pelos outros também, ó Deus. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor enche as nossas vidas aqui agora com Tua palavra. A mim me ajuda, Deus, a falar somente aquilo que Tu pensas, ó Deus. Nada que está só na minha cabeça, mas aquilo que está no Seu coração, Pai. Me ajuda nisso que eu sou falho e eu posso vir a falar alguma besteira, Deus. Me perdoa desde já por isso, Deus. E abençoa todos que aqui estão também, que a gente possa ouvir aquilo que vai ser dito e de alguma forma tirar alguma lição para a nossa vida. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Então, gente, vamos falar sobre relacionamento, namorandinho. Olha só, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Coraçãozinho, ó. Dona Dilma Rousseff fazendo coraçãozinho, né? Os nossos corações que batem forte nessa época. Quem que tá namorando? Tem alguns aí namorando? Olha, tem uns. Quem é casado? Quem tá na pista? Aí, ó. Ô, louco. Muito bem, muito bem. Você viu que o assunto é polêmico hoje, então. Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de namoro, olha só, que legal. É uma fase maravilhosa da nossa vida, é uma fase muito legal. E eu penso que Deus idealizou o namoro, idealizou os nossos relacionamentos lá atrás, quando Ele fez Adão e Eva naquele jardim, de uma maneira perfeita, os formou, assim, sabe? E Adão, quando ele estava ali, se viu sozinho, né? Sem aquela companheira do lado dele, sem aquela que ia ser que completasse ele. Ele nem sabia o que ele precisava. Aí Deus falou assim: pode dormir, meu amigo. Dá um cochilo aí que eu vou te dar um presente amanhã cedo. E quando ele acordou, que ele viu aquilo que Deus tinha feito a partir da própria costela dele, ele ficou impressionado. Ele não seria capaz de idealizar algo tão perfeito e desenhado sob medida para ele. E ele ficou tão feliz. E ela também, quando viu Adão, viu nele o completar-se, os dois se transformando numa só carne. Desenho de Deus ali no Jardim Éden, Adão e Eva. Eu coloquei aqui, né? Normalmente tem uns desenhos, mas eu achei o Lego. Ó que legal, ó. Ó que bacana, os dois ali no Jardim do Éden. E a Eva pergunta para Adão, né? Adão, você me ama? Aí Adão responde: e eu tenho escolha? Não, brincadeira. Mas eles se amavam intensamente. Um casalzinho muito legal, muito batuta. Muito bem, Deus nos criou conectados uns com os outros. E o homem ali, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles estavam tão conectados um com o outro, tão amando-se tanto intensamente, que o amor deles, um pelo outro, foi maior do que o amor por Deus. E o que Deus tinha pedido para eles não fazerem, por amor um ao outro e por desobediência a Deus, eles pecaram. E esse pecado trouxe consequências drásticas, não só para ele, mas para toda a humanidade. E hoje nós colhemos as consequências do que aconteceu lá atrás no Jardim do Éden. E passado o tempo, a história vai se desenrolando e o homem se degrada de uma maneira muito terrível, até que Deus decide mandar o dilúvio e escolhe uma família muito legal também, a família de Noé e a esposa dele, com os filhos e as respectivas mulheres, para separar um povo especial, para recomeçar a humanidade. E eu acho muito significativo o fato de Deus ter escolhido um casal de cada animal. Já representa também o tanto que Deus se importa com essa questão da união e a propagação das espécies. Muito bem, passado o tempo então, na história, quem vai acompanhando o livro de Gênesis ali, é um livro muito legal. E eu estou chegando na história que eu quero contar para vocês hoje. Alguém sabe quem está representando aqui?
Alguém tem ideia? Abraão e Isaac. Muito bem, Isaac é esse gurizinho aqui e o Abraão é esse aqui de cima. Deus pediu para Abraão como prova da fé dele, porque Abraão, em certo momento da vida dele, amava muito o filho dele. E esse amor talvez estava se transformando em algo muito grande. E Deus falou assim, não, tenho que testar a fé de Abraão. E ele pede para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão vai fazer isso, mas quando ele vai, Deus fala assim, não faça isso. Não faça isso, deixa o menino livre. E eu quero contar para vocês sobre a história de Isaac, para embasar o nosso bate-papo aqui hoje. Eu gosto muito de história. Pega aí, você tem a sua Bíblia, liga aí o aplicativo. Gênesis capítulo 24, olha aí o Isaac. Ó. Quem é esse tal de Isaac na Bíblia? Não precisa. Gênesis 24. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 24. Achou? É só abrir a Bíblia, cara, é o primeiro. Tá meio perdido ainda, guri. Achou? Beleza. Vamos ler então rapidamente, olha só que bacana. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Versículo 8, pula agora. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus, do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e que seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolhestes para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. 16 agora. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu o seu cântaro e voltou. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente do ombro o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. 58 agora, versículo. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. 61 agora. Então, Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim, o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. E ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? O meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Você viu que namorandinho bonito essa história da Bíblia? Que história bacana, gente. Que história legal. Na Bíblia, não existe o conceito namoro expresso. Deixa eu pegar aqui. E seria mais fácil, né? Eu fiquei pensando quando eu li essa história. Quando eu quis falar um pouco sobre relacionamento, sobre namoro, eu pensei que ia ser mais fácil se na Bíblia houvessem regras claras quanto ao namoro. Não seria mais fácil da gente pensar o que pode e o que não pode, o que devemos e o que não devemos fazer?
E a Bíblia não fala a palavra namoro. A Bíblia não fala sobre beijo, assim, homem e mulher, como a gente deve, que cuidados a gente deve ter. Ela não é tão específica quanto a isso. Aí eu pensei também, mas não seria também mais fácil se a Bíblia falasse como a gente deve usar o celular? Já pensou se a Bíblia desse regras claras? Pode usar o Wi-Fi? Não pode usar o Wi-Fi? Quantas horas por dia a gente pode usar o celular? Já pensou se a Bíblia fosse tão específica? Ou se a Bíblia falasse como a gente deve se comportar no trânsito? Pode passar o farol vermelho depois das 11 horas da noite. Antes das 11 horas não pode. Já pensou se ela fosse específica? Já pensou se a Bíblia falasse sobre como a gente deve navegar na internet? Ou se ela falasse que tipos de vídeo no YouTube a gente pode assistir e qual a gente não pode? Já pensou se a Bíblia fosse tão específica? Talvez a gente lesse assim, não verás tal canal do YouTube. A gente ficaria, puxa, tem um versículo que fala, então não posso. Ou as drogas, cigarro, já pensou se ela citasse isso? Ou até mesmo, há pouco nós vivemos o carnaval. Já pensou se a Bíblia fosse específica quanto ao carnaval? No Brasil, daqui tantos anos, não fará isso, fará aquilo. Pensou? E eu fiquei pensando que quando a gente pensa nisso, nessas regras de pode e não pode, é como se fosse aquelas leis que o povo de Israel tanto se perdeu, formando um conjunto de regras de pode, não pode, para seguir. E se perderam na maionese. E falar de namoro é muito difícil e muito delicado também. Porque Deus, Ele não está interessado num conjunto de regras. Ele quer se relacionar com seres pensantes que sabem avaliar cada situação com base na sua palavra, com base na Bíblia. Ele quer que nós, diante das circunstâncias da vida que surgem, com base naquilo que a gente sabe dele, através da Bíblia, a gente tome as decisões que mais agradam a ele. Que, por exemplo, hoje nós estamos aqui. Existem esses elementos que eu comentei para vocês. Existe namoro, existe celular, existe trânsito, existe internet. Mas e daqui 100 anos? Vão surgir outras coisas, talvez que nem existam hoje. Mas a palavra de Deus, os conceitos expressos na Bíblia, são eternos. E nele sim, a gente pode se apegar. Então vamos lá. O que é namorar então? Alguém arrisca falar aí, um corajoso, ou corajosa? Fala aí, gente. O que é namorar? É fácil, é só indicar alguém que ele fala. Fala, brother. Bom, acho que namorar tu tem que primeiro respeitar a pessoa e sentir algo por ela, do coração. Acho que cada um tem que conhecer o lado do outro e se entregar, sabe? Acho que pra mim é isso. Muito bem, você viu? Fez o nome, né? Valeu. Mais alguém? Namoro. O que é namoro? É algo tão... A gente lida com isso todos os dias, né? Com esse assunto, né? Mas é difícil de tomar a frente e dizer, olha só. O namoro, ele é uma foto do que vai ser a família. Ele é um retrato daquilo que vai acontecer mais adiante. Ele vai demonstrar os valores da pessoa. A gente vai se conhecer durante o namoro. E durante o namoro a gente vai ver a fé da pessoa, a atitude dela, o comprometimento, a união, a transparência, a humildade. É um momento da vida especial, onde a gente vai se deparar com os valores da outra pessoa. O que mais? A gente vai ver os relacionamentos, como que essa pessoa se comporta nos relacionamentos dela, daquilo que combina com a gente, daquilo que não combina. A gente vai saber também o jeito da pessoa de ser, né? Eu achei engraçado essa foto assim. O jeito, tem uns que tem um jeito Gaudério, sabia? Você tá ligado, né? Proclama poesia. O jeito da pessoa é muito importante, gente. Que cada um aqui tem um jeito, né? Um é mais extrovertido, o outro é mais fechado. E tem que saber se combina ou não. E o namoro é muito legal para isso. Você conhecer a pessoa. E eu fico pensando nesse versículo que a gente leu, nessa história, tentando tirar dela algumas aplicações para a nossa vida e para o namoro também. E o que você é hoje, você vai ser durante a sua vida. Essas características. E Isaac, eu vejo Isaac lá caminhando naquele campo que a gente leu, orando, talvez ele estava lá, no desespero dos pensamentos dele, pensando, Deus, será que você vai mandar para mim aquela mulher especial? Aquela oração dele era um reflexo de quem ele era, daquilo tudo que ele tinha vivido até então. E tudo que ele era durante a vida dele de solteiro, ele continuou sendo depois. Vou falar um segredo para vocês. Na vida, existe um aspecto duplo da nossa vida. Por um lado, a gente muda. E por outro, a gente não muda. Sabia disso? Aquelas características assim mais grandes de todas, olha o português. Elas vão
permanecer, a gente vai se adaptando daqui para lá, mas nós somos o que somos. Então você, jovem, você já é hoje o pai que você vai ser amanhã. Você quer saber como vai ser o futuro? Veja o presente. Veja como está hoje o seu presente. Você quer saber como você vai ser como mãe, guria? Saiba como você é hoje como filha. Isso é um reflexo muito grande daquilo que você vai ser amanhã como mãe. Vamos lá então. Perguntas que temos sobre o namoro. Perguntas que são difíceis de responder e talvez vocês podem me ajudar também com elas. E eu quero muito olhar para esse texto e tirar algumas respostas, talvez algumas pinceladas sobre isso. Vamos lá. Primeiro, qual que é a pergunta? Vamos ler junto? Qual é a idade certa para namorar? Será que está na hora? Passou da hora já, Fabrício. Olha lá. Isaac tinha uns 40 anos quando ele conheceu a esposa dele. Alguém aqui tem 40 e ainda está solteiro? Olha, não. Gente, retomando. Qual é a hora certa para namorar? A Bíblia não é muito clara quanto à hora que a gente deve se casar. Tem um versículo muito legal que se a gente retomar lá no Gênesis, que é o seguinte. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, o processo de conhecer e casar e tornar-se uma só carne com a mulher é um processo que acontece, depende. Tem gente que namora mais cedo, tem gente que namora mais tarde. E a resposta para aquela pergunta, quando que é o tempo certo de namorar, é muito subjetiva. E o que eu posso dizer para vocês, de acordo com a minha experiência, é: tenha calma, tenha calma. Não se apresse. Estudos mostram que os casais que se casam depois dos 28 anos de idade têm uma probabilidade maior de continuar casado com o passar dos anos. Sabia disso? Estatisticamente. Entendeu? Por quê? Por que isso? Porque quando nós somos muito jovens, a nossa mente, a nossa maturidade, ela não está 100% formada ainda. Eu lembro, gente, de quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 33 hoje. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu não me conformo de quem eu era com 20 anos de idade. Não me conformo, sabe? Eu nunca casaria comigo com 20 anos de idade. Eu não estava pronto, gente. Eu não estava pronto. Mentalmente, financeiramente, emocionalmente. Não era o momento para mim. Tem gente que casa muito cedo na vida. Tem gente que casa com 18 e dá certo. Tem gente que casa com 18 e dá errado. Mas é muito relativo. Mas o que eu quero dizer para vocês: tenha calma. Não se apresse. Às vezes a gente acha que o último vagão vai passar do trem. E se eu não pegar esse vagão, meu amigo, já era. Não é verdade. Não é verdade. 1000 vezes você casar um pouco depois do que casar muito cedo e já separar. Entende? Tem que ser o momento certo de Deus para fazer isso. E na vida de Isaac, foi o momento adequado para ele. Foi o momento preciso na vida dele quando isso aconteceu. Vamos lá. Segundo. Qual que é? Vamos lá, lê junto. Tem problema se eu namorar uma pessoa totalmente oposta que eu? Olha só. Os opostos se atraem. O que você acha, gente? Os opostos se atraem? Ou eles se distraem? O que você acha, Thomas? Eu acho que um pouco de opostos é bom, mas não tudo, né? Muito bem. Vocês conhecem o Thomas? Vocês sabem como é que o Thomas é? Quem é do Pio Décimo conhece um pouco mais, né? Vocês conhecem a Fezinha, a esposa dele? Vocês sabem como é que a Fezinha é, cara? A Fezinha é aquela ali, aquela moreninha ali. Não existia uma pessoa mais adequada para o Thomas. Os dois se completam de uma maneira muito legal. Você conhece? Eu tive a oportunidade de ver com o Thomas no projeto Timóteo. E com a Fezinha também, né? E os dois, assim, ó, junta a fome com a vontade de comer. Muito legal, mas é bacana isso que o Thomas falou também. Porque às vezes a gente espera que a outra pessoa seja tão parecida com a gente, e não existe duas pessoas iguais. Não existe simplesmente. Mas é muito importante, gente, que aspectos da nossa vida sejam compatíveis com a pessoa. Para que a gente não caia no chamado jugo desigual. Olha só. Eu vou ler aqui o versículo ali daquela parte que Abraão está pedindo para o servo dele
buscar a noiva para Isaac. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Em outras palavras, qual que era a preocupação de Abraão aqui? Manter as tradições e o costume do filho dele, da família dele. Ele não queria que Isaac se casasse com alguém, com um dos cananeus, para que não misturasse a cultura. E eu acho muito legal aquele outro versículo que diz, não se ponha em julgo desigual. 2 Coríntios 4, 6, 14 e a parte A. Não se põe em julgo desigual. Alguém sabe o que é o julgo? Sabe? Sabe? O que é, Duda? Fala alto aí. Que tem em cima dos boi. Muito bem, olha aqui, Que tem em cima dos boi. É aquela parte ali, Esse versículo na Bíblia que diz não se pôr em julgo desigual, significa o seguinte: quando você coloca um boi e um cavalo debaixo do mesmo jugo para arar a terra, para fazer aquele caminho onde vai plantar as sementes, se você coloca dois animais muito diferentes, o caminho não vai ficar retinho, porque um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro. Tem que ser dois animais mais ou menos parecidos para levar esse jugo. E é esse o conceito que a Bíblia está dizendo para nós. Não se ponha num jugo desigual. Quando eu assisti esse filme, deu vontade de chorar, meu. Deu vontade de chorar quando eu vi esse filme, meu. Eu vou falar o que acontece nesse filme para vocês. Tem uma moça, novinha, cheia de vida, cheia de amor para dar, que encontra um velho morto. E olha como é subjetivo, olha como tá nas entrelinhas isso, cara. Para ficar com ele, para ficar com o Edward, né? Para Bella ficar com o Edward, sabe o que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer? Não sei. O que ela tem que fazer? Acho que é morrer. Ela tem que morrer, cara. Você viu que absurdo? Ela tem que morrer. Em outras palavras, ela tem que abrir mão de tudo o que ela é, da vida que ela tem, para ficar com o cara, meu. E a gente assiste esse filme e acha bonitinho. Isso é história de terror, cara. Gente, na vida real, se você está pensando em namorar alguém, e esse namoro, para seguir nesse namoro, você tem que abrir mão de tudo que você aprendeu até hoje, de quem você é. Cara, você está num jugo desigual. Você está indo por um caminho de morte, não um caminho de vida. E Abraão olhou para o filho dele e falou assim: cara, se meu filho casar com qualquer uma aqui, qualquer boca fedida aqui, não, eu quero uma lá da minha terra. Quero uma que fala a minha língua. E não é questão, gente, eu não estou falando aqui que um cristão, ele é melhor do que a pessoa que não é cristã. Não é essa a ideia, cara. Ninguém está se colocando assim num patamar mais superior que as pessoas. Não me misturo com quem não é cristão. Não é nada disso, cara. Meu, o macumbeiro, o cara tem que casar com o macumbeiro, meu. O cristão tem que falar a mesma língua. E às vezes assim, até dentro da igreja, às vezes até dentro da aliança, as pessoas são tão distintas uma da outra, têm sonhos tão diferentes, tá? Cada um puxando para um lado tão diferente, que também está num jugo desigual. Então toma muita atenção. 3. Agora o bicho vai pegar, hein? Ai, meu Deus. Chega a ver. Vamos lá, vamos ler. Será que ficar é adequado, cara? Ai, meu Deus. Se a Bíblia falasse, né? Não ficarás. Será que é adequado, não é adequado, cara? E eu vou conectar com outra pergunta aqui, Quais as consequências do sexo antes do casamento? Ai, variedade. Antigamente, quando eu era criança, ficar era pegar na mão, beijar e fazer carinho assim no cabelo. Hoje, o ficar, cara, é uma parada mais agressiva, meu. Concorda comigo? Olha lá, Hoje em dia, cara, para se ter acesso à intimidade sexual da outra pessoa, você não precisa nem estar pessoalmente com a outra pessoa. É só você mandar uma mensagem, manda nude. E a pessoa manda. É carência demais, cara. Olha o nosso texto. Daquela história de Isaac. Certa tarde,
saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele bofe que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então, lê aqui, cara, não tá lendo não? Então ela, por que ela se cobriu com o véu? Para e pensa aí. Aí se fosse eu, pulava em cima do cara. Rico, bonito, forte, quarentão. Caminhando pelo campo, orando. Ah, meu Deus, homem de Deus. Gente, pega as entrelinhas do que está escrito aqui. Ela se cobriu com o véu. Sinal de respeito, sinal de pureza e sinal de se guardando para aquele que seria o esposo dela. E a Bíblia mostra que depois eles foram ali para a casa deles e ele virou a esposa dele. Eles se casaram depois disso. Que coisa linda, que coisa bacana. E hoje em dia, como é que tá? Olha só, pesquisas apontam, sexualidade precoce atinge 28,7% dos adolescentes de 13 a 15 anos. Crianças iniciando uma vida sexualmente ativa. Crianças que, sem medir consequências, se lançam na vida sexual. E eu e a minha esposa, nós decidimos esperar. A gente conversou quando a gente começou a namorar e a gente falou assim, a gente vai esperar. A gente vai esperar, vamos? Vamos. Você acha que foi fácil? Foi não, foi difícil, mas a gente esperou. E olha, eu vou falar para vocês, eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente chegou lá na noite de núpcias, que a gente entrou assim pela porta, primeira coisa que a gente fez, nos abraçamos ali no hall de entrada, aí falamos assim, vamos orar, vamos entregar para Deus a nossa vida de solteiro. E nos abraçamos ali, oramos de pé. E depois, você sabe, né? Noite de núpcias. Não precisa entrar em detalhes. Cara, mas foi demais, cara. Como valeu a pena esperar? Como valeu a pena? Teve um ano que o meu irmão comprou os presentes da árvore de Natal, colocou todos os presentes lá. E a minha sobrinhazinha Manuela, um dia ela foi lá, não se aguentou. Abriu o presente antes. Tá? Então chegou na sala assim, pai, abriu o presente. E era dia 20 ainda. Calma, filha, tem que esperar a hora certa para abrir o presente. E às vezes a gente faz assim. A troco de nada, abrimos o presente antes da hora e comprometemos tantas coisas da nossa vida. Nós decidimos esperar. E valeu muito a pena, gente. Valeu demais. Valeu demais. Sabe por que vale a pena? Que é legal porque quando a gente... Todo mundo aqui já é meio adulto já, né? Mas quando a gente casa, principalmente para o homem, mentalmente ele bate fotos e registra os momentos. E aquilo fica marcado no nosso subconsciente. E que bacana é, gente, não ter outras referências. Referência ser tua esposa só. Isso é demais. Isso é demais. E o sexo... Eu li um livro que é aquele Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro muito legal. E tem uma parte que marcou muito quando eu li, que é o seguinte, que um diabo está falando para o outro, ensinando as artimanhas do mal. E ele fala assim, o nosso mestre, ele sabe que para cada pessoa existe uma isca que ele tem que oferecer para que essa pessoa caia. Cada um. Ele tem uns é dinheiro, outros é o sexo. Cada pessoa tem a sua isca. Mas o que o diabo mais gosta, e ele fala aí naquele livro, o que o diabo mais aprecia é quando para fisgar uma vítima, ele não precisa dar nada em troca. Entende? É que nem... Sabe na UX que tem aquele lago que tem milhares de carpas ali? Se você jogar ali um anzol sem isca nenhuma, as carpas vão avançar no anzol. Elas vão pensar que aquilo é uma comida, vão comer e vão se prender ao anzol. E o sexo fora do casamento é esse anzol vazio, sem nada, que depois de pouco tempo, poucos minutos, se esvai em nada, se esvai no vazio. E quando a gente cai nessa armadilha do sexo fora do casamento, é como aquele peixe que avança
num anzol sem nem ter uma minhoquinha nele. Num anzol vazio. Por quê que o sexo fora de hora é inadequado? Primeiro, imaturidade física e mental. Não é o momento. Te acalma. Tudo no seu tempo. Tem que se maturar para isso primeiro. Segundo, o sexo fora do casamento, principalmente aquele precoce, ele dá um sentimento de ser usado. De fui usado. E mais do que ser usado, eu fui usado e eu usei. E principalmente, às vezes, o que acontece muito é vários parceiros, às vezes várias parceiras. E esse sentimento de vazio. Insegurança. Ah, Fabrício, mas se eu não fizer isso, ele me larga. Isso gera na cabeça do jovem, do adolescente, uma insegurança muito grande. De que para ter o amor do outro, ele tem que fazer algo que talvez ele nem está disposto a fazer naquela hora e naquele momento. Uma insegurança terrível. E pode até resultar numa gravidez sem planejamento. Consequências para uma nova vida que será arrastada para o resto da vida dela. E até mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Para que a gente não fique igual uma laranja chupada, sabe? Igual um bagaço de laranja. Que já passou talvez em diversas bocas. Quem sente vontade, né, de avançar numa laranja chupada? Então vamos lá então. Para finalizar então, gente. As características de um namoro saudável. Olha só. Primeiro, vamos ler junto? Nos aproxima das pessoas. Para quem está namorando, para quem pretende namorar um dia. Se o seu namoro te isolar de todo mundo, atenção. Pode ser muito perigoso. Namoro saudável é aquele que aproxima a gente, que envolve a gente, que não isola as pessoas. Às vezes tem o cara que começa a namorar e nunca mais ninguém vê ele. Acabou a amizade, acabou tudo. Se isolou. Segundo, vamos lá. Traz crescimento pessoal. O namoro tem que agregar na nossa vida, não tem que destruir quem nós somos. O namoro, gente, não pode ser um empecilho para a sua vida profissional, cara. Não é hora de namorar enquanto você está no trabalho, cara. Ficar mandando mensagem no Facebook lá para a pessoa. Não é, trabalho é trabalho. Tem que agregar na nossa vida, não tem que dissolver quem nós somos. Tem que nos fazer crescer. Não puxar o freio de mão da nossa vida. Terceiro, nos leva até Deus. Nos aproxima de Deus. Se namorar é um empecilho para você ir até Deus. Atenção. Você está indo por um caminho terrível. Por um caminho de morte, cara. Próximo. 4. Não temos que esconder nada de ninguém. Ele é um namoro sem culpa. É um namoro transparente. É um namoro que ele pode ser namorado na frente dos seus pais, na frente de outras pessoas. Esse é um namoro saudável, cara. Um namoro onde você vai ter condições de conhecer as pessoas, de conhecer o seu namorado, a sua namorada, no ambiente que ela vive, no meio da família dela, no grupo célula, na aliança, na faculdade. Tem que ter aqueles momentos, sim, de individualidade, vocês dois. Mas, gente, não tem que esconder nada de ninguém. Se o seu namoro, se o que você faz no seu namoro, ninguém pode ficar sabendo, atenção, você está indo por lugares muito perigosos. 5, ele é um compromisso gradativo. Eu acho que aqui, gente, desculpa, eu tenho isso para mim, que é uma dificuldade que nós como cristãos enfrentamos. Para mim o namoro ele tem que ser algo gradativo na nossa vida, que vai tomando corpo, tá? Que vai tomando, não estou falando aqui que você tem que namorar sem compromisso, ser um negócio assim, de qualquer jeito, não. Mas ele tem que ir numa crescente. Porque às vezes, começa um namoro, parece que já está casando com a pessoa. Parece que é uma coisa assim, quais são suas intenções quando é o casamento? Cara, namoro é namoro, cada fase tem uma característica. A fase do namoro é a fase do conhecimento, do diálogo, da amizade. Não é a hora de casar agora, não. É com calma. Com calma. E você tem, gente, que amar mais a Deus do que a outra pessoa. Se você ama mais o seu namorado, mais a sua namorada do que a Deus, é perigoso também.
Muito perigoso. Vamos rever os nossos valores e os nossos conceitos. E como a grande maioria aqui, eu vi que ainda está aí, montando o currículo, batendo o melhor selfie, colocando no Facebook, melhor perfil. Antes de namorar, o que eu devo fazer, Fabrício, antes de namorar então? Os preparativos, olha lá. Primeiro, o que é? Ame você antes de amar alguém. É impossível você dar para alguém daquilo que você não tem. Se você não se ama, você não vai conseguir amar outra pessoa. Se amar é o primeiro passo para você querer namorar, para você querer amar alguém. Porque quantos relacionamentos, às vezes eu vejo do pessoal que sonha em ter um namorado, uma namorada, para ser feliz. Cara, furada. Você vai estar na expectativa de que aquela pessoa tem que te satisfazer a todo momento. Isso não dá certo. Você tem que ser uma pessoa completa. Uma pessoa feliz, uma pessoa que se ama. E somente quando você for isso, você vai estar apto para amar a outra pessoa. Olha lá, segundo. O que é? Ore. A oração, eu acho muito engraçado. A oração virou um novo status de namoro. E aí? Tá solteiro? Tá orando ou tá namorando? Parece que é um status diferente de namorar. Gente, a oração tem que fazer parte da nossa vida. E os nossos anseios de conseguir alguém, de estar com alguém, tem que ser pauta das nossas orações a Deus, constantemente. Constantemente. Ore a Deus. Peça para Deus te mandar a pessoa certa, gente. E Ele manda. Não fica desesperado. Ele manda. Olha lá, ó. Converse com seu líder espiritual sobre o assunto, aquela pessoa que te lidera. Talvez o seu discipulador, o líder que você tem, que na aliança. Conversa com essa pessoa. Puxa, olha, estou interessado na fulaninha lá. O que você acha? Vamos orar junto por isso? E líderes espirituais. Cara, não joga areia na fogueira. Cara, eu já vi tanta gente jogar areia na fogueira, sabe? Às vezes assim, uma pessoa chega interessada, estou interessado na pessoa. Cara, sai fora, isso aí não dá. Primeira coisa, fala, calma, vamos orar, cara. Eleve a Deus aquelas orações. Tenha sabedoria também no aconselhar os jovens, sabe? Se você é líder, está numa posição de liderança, ore junto com essas pessoas. Tenha sabedoria nas palavras. Tenha sabedoria no que você vai dizer para ela. Peça para Deus te dar a sabedoria de que se aquele é um caminho bacana ou não. Olha lá, quarto. Escute seus pais. Embaçado isso aqui, cara. E eu acho que é verdade, cara. Por mais... Vou contar para vocês uma história que eu lembrei agora. Eu conheci uma família, tive 5 filhos há um tempo atrás. Dos 5 filhos, 3, os pais aprovaram o casamento deles. E os outros 2, os pais não aprovaram. E mesmo assim, bateram o pé e foram. E parece que é praga. Mas os 2 que foram contras, não deu certo, cara. Que mistério é esse, meu? Que o pai, ele tem essa percepção sobre a realidade, meu. E assim, dependência de Deus, olha, gente, é colocar diante de Deus essa necessidade. Falar assim, Deus, os meus pais, eles não são muito a favor. Toca no coração deles. Fala com eles. Coloca isso com muita franqueza diante de Deus. Entenda os motivos pelos quais seus pais estão indo contra, talvez, desse relacionamento. Escute. Não fecha 100% os ouvidos. Preste atenção. E essa daqui, ó, antes de namorar, gente, eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos como cristãos. Aprenda a ser amigo de verdade. Como é difícil nós sermos amigos das pessoas. Porque é um desespero para arrumar uma namorada ou um namorado. Que às vezes uma conversa já dá a impressão que está interessado. Está interessada. E a gente tem que sintonizar as nossas expectativas, gente, com as pessoas. Conhecer as pessoas, ser amigo das pessoas, gente. O grupo Célula é para isso. Você conhecer, ser amigo das pessoas. Uma amizade desinteressada, cara. Meninas, calma, cara. Tá só conversando, meu. Amizade. Vamos aprender, gente, a ser amigo de verdade. Porque das amizades é que surgem os relacionamentos. E das amizades que surgem os namoros. Não dá certo um casamento onde os 2 não são amigos. Não dá certo. Eu e minha esposa. Ela é a minha melhor amiga que eu tenho.
É amiga, cara. A gente fala sobre tudo. Porque a nossa amizade é uma amizade que perpetuou. Vamos colocar esse desafio, gente, por favor. Ser amigo de verdade. Cuidado com a aparência. Ela pode enganar. Não vai só pelos olhos. Vê o que está por trás. E cuidado com a rede social. Ela pode esconder as características. Gente, coisa boa é encontrar a sua cara metade. Encontrar aquela que vai caminhar contigo o resto da sua vida. Ou encontrar o seu Adão. Você encontrar a sua Eva. É coisa boa demais, gente. E casamento é uma das melhores coisas que Deus poderia ter inventado. Desde que seja com a pessoa certa. Senão pode ser uma das piores coisas na sua vida, cara. Beleza? Vamos orar então? Feche teus olhos aí. Vamos orar um pouquinho, falar um pouquinho com Deus. E eu quero te falar uma coisa enquanto você está com o olho fechado aí. Talvez o seu namoro está indo por caminhos muito perigosos. Ou a vaca já foi pro brejo. Não tenha medo de puxar o freio de mão e tomar outro rumo. Ame mais a Deus do que a pessoa com quem você está. E, gente, é dia de mudança. Talvez tenha que mudar alguma coisa. Talvez tenha que dizer basta para algumas outras. Talvez é dia hoje de sintonizar suas expectativas, de começar a ser amigo das pessoas, sair desse casulo que você entrou. Ora um pouquinho, você e Deus aí, e fala com Ele. Coloca os seus anseios aí diante dele. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida que nós temos, Deus. Obrigado pelas vitórias que desfrutamos, ó Deus. Às vezes tantas derrotas. Eu já tive tantas derrotas na minha vida, Pai. Peço perdão pelas pessoas que magoei, pelas vezes que eu me feri, das vezes que eu feri o Senhor, das vezes que eu fui desequilibrado. E, Pai, todos nós aqui queremos acertar, ó Pai. Todos nós aqui temos desejo de encontrar a pessoa certa, e aqueles que já estão casados, aqueles que estão namorando, noivos. Pai, nos ajuda, Deus. Coloca em nós o Teu Espírito, enche o nosso coração com a Tua Palavra e nos dá verdade no proceder, ó Deus. Eu quero entregar essa galera toda nas Tuas mãos, Pai, e pedir que daqui saiam casais, ó Deus, que vão se relacionar, que vão ter namoros santos, ó Pai, namoros que Te agradam. Vão formar casais e casamentos que glorificam o Teu nome, Deus. Abre os nossos olhos, Pai, para aquele que está do nosso lado. Que a gente não fique querendo pessoas por aí afora, nesse Brasilzão. Mas sim que a gente aprenda a valorizar aqueles que estão do nosso lado também, ó Pai. Nos ensina a ser amigos de verdade, Pai. Fortalece os nossos relacionamentos aqui, Deus. Que a gente possa caminhar junto como amigos, como família. E, Pai, nos ajuda, Pai. Respeitar, amar uns aos outros, Deus. É em nome de Jesus que eu oro nessa noite. Amém, Pai.